E aí, gente, a graça e a paz de Jesus. Podem passar os anos, décadas, séculos e até milênios, mas a palavra de Deus permanece sendo o manual de vida para o ser humano. Manual instrutivo, inerrante, infalível e autoritativo para as nossas vidas. Portanto, nesta ocasião, quero pensar com você sobre a autoridade da Bíblia. A palavra de Deus, ela diz na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo 3, os versículos 16 e 17, a seguinte mensagem, as seguintes palavras: Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não sei se você já se fez essa pergunta, mas por que a Bíblia se chama Bíblia? Porque no livro, na palavra de Deus, não está escrito na capa a palavra de Deus, ou o livro de Deus, ou a palavra da verdade. Por que ela se chama Bíblia? Você já se fez essa pergunta, já refletiu a esse respeito? Pois bem, ela recebe esse nome, Bíblia Sagrada. Esta palavra, ela é de origem grega, a palavra biblos, que significa um conjunto de livros. Portanto, na Escritura Sagrada, dentro da Bíblia Sagrada, há um conjunto de livros. A Bíblia, ela possui ao todo 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Deus usou, o Espírito Santo inspirou aproximadamente 40 homens para escrever a Bíblia Sagrada. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Isto porque foi ele quem inspirou os seres humanos, os homens, a escrevê-la. Imagine, portanto, você tem na sua mente um conteúdo para escrever um livro, certo? E aí você pede à sua filha ou ao seu filho para escrever para você. No final, quando a obra estiver concluída, quando a obra estiver pronta, de quem é o livro? O livro será seu, porque o conteúdo surgiu da sua mente. O conteúdo saiu da sua ideia. O seu filho, a sua filha, ele colaborou apenas escrevendo. Da mesma forma foi a ação do Espírito na vida dos escritores. Os escritores, aproximadamente 40 homens, escreveram, mas aquele que inspirou, aquele que é o autor da Bíblia, é o Espírito Santo. A Bíblia, ela tem um conteúdo que é atual para os nossos dias. A Bíblia, ela jamais terá a necessidade de ser atualizada. Isto porque ela compreende a história da humanidade desde o princípio, meio e até o final. A palavra de Deus, ela nunca cai da moda. Uma roupa que é lançada e pessoas famosas começam a usar, de repente existe milhares de pessoas usando aquele modelo de roupa. Passa algumas semanas, alguns dias, essa roupa cai da moda. Da mesma forma, uma música, quando é lançada uma música nova, ela toca nas principais plataformas digitais, nas rádios, na TV, na internet. Passa alguns dias, algumas semanas, essa música ela cai da moda. A palavra de Deus, no entanto, ela nunca cai da moda. A palavra de Deus, disse Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal que será lançado amanhã. Portanto, a palavra de Deus ela é atualíssima. A palavra de Deus também ela tem orientações para todas as áreas da nossa vida. Se você precisar de orientação para a sua vida espiritual, a palavra de Deus ela é esse manual que te dará orientações importantes para a sua espiritualidade. Se você precisar de orientação para conduzir o seu casamento, o seu relacionamento, a sua vida conjugal, para instruir os seus filhos,
Se você precisar de orientação para como lidar com seus relacionamentos sociais, a Bíblia Sagrada ela tem ensinamentos poderosos que possibilitarão você conduzir da melhor maneira a sua vida a partir das instruções da Palavra de Deus, a partir das instruções da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela tem orientações, inclusive, para a área financeira da sua vida. Se você deseja glorificar a Deus por meio da sua vida financeira, se você deseja ter uma vida financeira equilibrada, a Palavra de Deus ela te dá orientações de como você deve proceder para ter uma vida financeira equilibrada. Portanto, a Palavra de Deus ela tem orientações para todas as áreas da vida do ser humano, seja ela espiritual, seja ela relacional, seja ela na área financeira, em todas as áreas, na área pessoal, a Palavra de Deus ela tem orientações que farão de você uma pessoa que viva, que possibilitará que você seja uma pessoa que viva de acordo com a vontade de Deus. Para finalizar, nós podemos pensar também sobre as razões pelas quais Deus deixou a sua palavra. Deus deixou a Bíblia Sagrada para produzir fé no nosso coração. Na carta aos Romanos, no capítulo 15, o versículo 4, o apóstolo Paulo diz: tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que por meio da consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, Deus deixou a sua palavra para produzir esperança em nosso coração. Na escola, por exemplo, nós aprendemos que o ciclo da vida humana é nascer, crescer, envelhecer e morrer. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, essa é apenas uma parte da verdade. A Bíblia Sagrada nos assegura de que existe uma vida eterna, uma vida duradoura, uma vida permanente, além desta vida. Este ciclo que nós aprendemos na escola da vida humana, nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer, ela é apenas uma parte da verdade. A verdade é que nós temos em Cristo Jesus uma vida eterna, guardada, escondida para cada um de nós, se a nossa esperança estiver no Senhor. Então, Deus deixou a Bíblia Sagrada para que por meio dela nós tenhamos uma esperança que vai além de uma vida de 80, 90 anos. Deus deixou a sua palavra também para mostrar o caminho verdadeiro. Quando nós lemos Salmo 119, o verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, Deus deixou a sua palavra para ser uma lâmpada para nós que somos conduzidos e que vivemos no mundo de trevas, no mundo entenebrecido pelo pecado. Então, neste mundo de escuridão, neste mundo de pecado, nós temos a oportunidade de andar na luz por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés que nos conduz no caminho da verdade. Por fim, Deus deixou a sua palavra para alimentar a nossa espiritualidade. Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, no contexto em que ele estava sendo tentado pelo diabo, o diabo fala para ele transformar pedras em pães, até porque Jesus estava 40 dias em jejum, sem comer, e Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, o versículo 4. Então, nessas palavras de Jesus deixa claro que só o pão, só o alimento diário, o café da manhã, o almoço e a janta, não é suficiente para realizar a vida humana. O ser humano tem necessidades que vai além das necessidades físicas. Nós temos necessidades espirituais que são alimentadas quando nós temos contato com Deus e com a sua palavra e com a palavra de Deus. Portanto, Deus deixou a Bíblia Sagrada também para alimentar a nossa espiritualidade. Finalizando então, eu gostaria de deixar 2 desafios para você. Primeiro, submeta a sua vida à autoridade da Bíblia Sagrada. A palavra
no texto que lemos de 2 Timóteo capítulo 3, os versículos 16 e 17, dizem que toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa, é útil. Portanto, que você submeta a sua vida à autoridade das Escrituras. O que isso significa? Não tome decisões que estejam em desacordo com a palavra de Deus. Não viva em desconformidade com aquilo que a palavra de Deus ensina, com os princípios da palavra de Deus. Portanto, submeta a sua vida à autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem instruções para conduzir você de maneira que a sua vida seja aprovada pelo Senhor. E o segundo desafio, pregue a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, prega a palavra. Portanto, não é para pregar sobre a palavra, é para pregar a própria palavra. E esse é um desafio que o apóstolo Paulo passou para Timóteo, que o próprio apóstolo Paulo também procurava viver. Ele ensinava a palavra de Deus. Ele orienta o jovem pastor Timóteo a fazer o mesmo, a ensinar a palavra de Deus. E este ensinamento também é para mim e para você, que ao pregar o Evangelho, que nós não venhamos pregar uma outra coisa, uma outra mensagem, um outro Evangelho que não seja a palavra de Deus, a própria Bíblia Sagrada. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, a nossa vida é para a glória do Senhor, nós existimos para o louvor do Teu nome. E nesta oração, Jesus, nós te rendemos graça e te louvamos, porque Tu és aquele que morreu por nós numa cruz, o Senhor é aquele que nos salvou por meio do Seu infinito amor. Jesus, neste momento, Senhor, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o Teu nome santo. Nesta oração nós te damos graça pela Tua palavra, ela é a verdade do Senhor para as nossas vidas. Ela é a verdade que nos ajuda a viver de acordo com o Teu querer, que não nos deixa confundidos, mas que nos guia por caminhos claros, por caminhos da luz. Que o Senhor nos guie pela autoridade da Sua palavra, que a nossa vida esteja em submissão total à palavra do Senhor e que a nossa crença se fundamente na palavra e aquilo que nós pregamos e ensinamos se fundamente na palavra do Senhor. Que a nossa mensagem seja a palavra e que a nossa vida, o nosso estilo de vida seja com base na palavra, em nome de Jesus. Amém.